O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, de seus irmãos e de suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta as condições para que possamos ser discípulos de nosso Senhor. Isto é, ser discípulo de nosso Senhor não é como se usa uma expressão comum, casa de mãe Joana, né? Que todo mundo faz, todo mundo entra, todo mundo é simplesmente dizer que é católico, que é discípulo de Cristo e beleza. Não é assim. Existem condições, e é interessante que nosso Senhor deixe claro, isso é, Jesus não quer simplesmente que nós de qualquer jeito nos digamos e nos sintamos como seus discípulos, sem que de fato não o sejamos. Mas Jesus nos mostra condições precisas, e a liturgia da palavra de hoje, de uma maneira ainda muito mais clara, nos apresenta quais são as condições para isso. Na primeira leitura, nós iremos encontrar esse texto retirado do capítulo 13 da carta de São Paulo aos Romanos, em que São Paulo, ele nos dá uma das condições para observar a lei. Diz que quem ama o próximo está dentro da observância da lei de Deus. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Então, é uma condição. Se eu quero observar a lei de Deus, se eu quero estar debaixo da lei de Deus, eu não posso maltratar o meu irmão, eu não posso desprezar o meu irmão, e não apenas eu não posso maltratá-lo, mas eu preciso amá-lo, que você pode não maltratar, mas ignorar, com ele não se importar. E São Paulo nos mostra que amar o próximo é observar a lei. De fato, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor
não faz nenhum mal contra o próximo. Nós iremos encontrar uma afirmação semelhante quando São Paulo fala a respeito da caridade, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz que a caridade não faz mal a ninguém, que a caridade não é inconveniente, que a caridade não se alegra com o mal. Então, nos mostra aqui este ponto necessário para se observar a lei de Deus. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Pois bem, no Evangelho, Jesus, ele vai nos dar esta outra condição para ser discípulo dele. Isto é, para observar a lei. Nós já encontramos em outras passagens, quando Jesus resume os mandamentos em amar a Deus e amar o próximo. Na primeira leitura, nós vimos o amar o próximo. No Evangelho, nós veremos o amar a Deus. Diz aqui que grandes multidões acompanhavam Jesus, isto é, ele estava no auge da sua popularidade. Não era apenas uma grande multidão, mas grandes multidões acompanhavam Jesus. Mas só que Jesus, ele não quer iludir, ludibriar, enganar ninguém. Ele não quer as multidões simplesmente para ter multidões, mas ele quer que nós o sigamos porque o amamos. Ele quer que nós o sigamos sabendo em que consiste segui-lo. Então, Jesus vai mostrar quais são as condições de segui-lo. Imagine, multidões que o seguem, a tentação era grande para nós, de querer angariar mais seguidores. Então Jesus, ele não vai dizer, olha gente, é muito fácil seguir a Deus. Olha gente, é muito fácil ser de Deus. É muito fácil ser meu discípulo. Não, ele não faz isso. E neste sentido, isso é um ensinamento muito apropriado para os pregadores de hoje. Porque muitos, e não são poucos, muitos pregadores, para ter muitos ouvintes, para ter sua igreja cheia, para ter um dízimo garantido, para ter muitos seguidores na internet, eles liquefazem o Evangelho. Eles tornam o Evangelho adequado ao coração egoísta e preguiçoso dos homens e mulheres de então. Então, para não desagradar as pessoas, apresentam um Evangelho palatável, degustável, digerível, adequado às sensibilidades tão mundanas do homem odierno. Então, apresentam um evangelho fácil de ser acolhido. Jesus não faz isso. E se nós queremos, meus santos, ser discípulos de nosso Senhor, nós devemos querer primeiramente agradar a Deus, e não agradar as multidões, para que multidões nos sigam. Então Jesus, diante daquelas grandes multidões, ele diz, se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pode voltar, pode sair e deixar de me seguir. Isto é, amar a Deus. E aqui nós vemos essa clareza, isto é, em alguns livros de teologia, vocês vão encontrar uma pergunta meio boba, mas que muitos, totalmente boba, mas que muitos teólogos e
e escritores se faziam, né? Jesus sabia que era Deus. Ora, ou Jesus sabia que era Deus, e sabia, ou ele era um megalomaníaco, que queria ser mais amado do que o pai e a mãe. Imagine alguém aqui que diz assim: olhe, se você não me amar mais do que você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, eu ia dizer: te enxerga? Como assim? Quem é você? Porque é uma pretensão sem tamanho um ser humano querer ser mais amado do que eu amo minha mãe. Quem é você? Do que se eu fosse um homem casado, do que eu amo a minha esposa. Quem é você? Se eu tivesse filhos, querer ser mais amado do que eu amo os meus filhos. Então, se ele é um ser humano, quem é você? Se enxergue. Mas se ele é Deus, aí a história muda de figura. Então é óbvio, apenas aqui um grande parênteses, que Jesus sabia que ele era Deus. E é por isso então, que sabendo-se Deus, e sabendo que amá-lo de todo o coração, com todo o nosso ser, acima de todas as coisas, que nisto consiste a nossa salvação e a nossa felicidade já aqui na terra, que ele diz aquilo que de imediato parece uma frase, uma condição muito exigente: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos. No original vocês vão encontrar assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, seus irmãos, seus filhos, porque o hebraico não tem o comparativo, isto é, vocês não vão encontrar na língua hebraica quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim. Então este comparativo vocês não vão encontrar no hebraico. E aí a tradução aqui colocou: não se desapega, porque choca ouvir quem não odeia seu pai e sua mãe. Mas assim, o significado aqui é o quê? Amar a Deus primeiramente, mais do que tudo, e que não haja sequer comparação. E tudo mais que eu amar, eu amo em Deus, por causa de Deus. Lembremos que o contexto aqui é o seguinte: de pessoas que se convertiam, mas que os seus familiares não. Então, aceitar Jesus, converter-se, significava perder pai, mãe, irmãos. Eu já há algum tempo já falei a respeito de um livro, assim, ele é muito simples, mas muito bonito, e até assim, ele é profundo porque mostra a radicalidade de escolher Jesus. É o preço a pagar por me tornar cristão. Se eu não estou enganado, é da editora Paulus. Vale a pena ler. É um livro assim, ele é simples, você vai ler numa sentada, isto é, em 2, 3 dias, no máximo. Às vezes em um dia só. Vale a pena ler. O preço a pagar por me tornar cristão. Que fala de um muçulmano que conhece Jesus, que conhece Deus, e que ele perde tudo. Ele literalmente perde os familiares, ele perde os bens, ele perde a paz, ele perde a sua terra, porque ele tem que fugir. Mas por quê? Porque ele amou a Deus acima de todas as coisas. Então Jesus, que não quer enganar aquelas multidões, ele coloca, diz: olha, você quer ser meu discípulo? Pois bem, precisa escolher a mim, mesmo que isso leve em detrimento de outros, em detrimento de si e em perda de outros. Mas se nós cremos que Jesus é Deus, nós sabemos que estamos escolhendo a melhor parte. Então Jesus continua, versículo 27, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus mostra que segui-lo, que o seu caminho tem cruz. E nós muitas vezes, e aqui meus santos, quando eu digo isso do alto do púlpito,
Não pensem vocês que eu digo para vocês, sem me esquecendo-me de que isso se aplica a mim. Não pensem vocês que eu apresento sabendo que é uma dificuldade para vocês, sem experimentar isto como uma dificuldade para mim. Isto é, amar Jesus, amar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar Jesus amando a nossa cruz, carregando amorosamente a nossa cruz, é uma exigência para todos nós. Mas Jesus, Ele coloca as condições de ser seu discípulo. Hoje em dia, está na moda de falar de uma igreja acolhedora. Isto é, que acolhe a todos. Sim, sem sombra de dúvidas, a igreja é católica. Ela é universal, ela é para acolher a todos. Mas entendamos, acolher a todos, para a todos dizer, quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão, sua irmã, ou até a sua própria vida, mais do que a Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Uma igreja que acolhe a todos, para todos apresentar o caminho da cruz como o caminho de salvação, e não uma igreja acolhedora, se por acolhedora você compreende uma igreja laxa, uma igreja que não chama ninguém à conversão, uma igreja infiel aos ensinamentos de Cristo, uma igreja que não denuncia o pecado, não anuncia o evangelho e não propõe a cruz como caminho de salvação, de modo que você, com todos os seus pecados, com todos os seus apegos, você pode ser discípulo de Jesus, que afinal de contas é fácil demais ser discípulo de Cristo. É muito legal participar da igreja de Nosso Senhor. Você não precisa renunciar a nada. Você tem uma vida dupla, a igreja acolhe. Você eu não vou dizer aqui as siglas, porque eu não quero problema com YouTube, mas você é XYZ ABCD, então não tem problema, você continua sendo XYZ ABCD, mas você gosta de Jesus, não tem problema. A igreja é acolhedora, ela acolhe todos. Você mata criancinhas na sua barriga, você é a favor disso? A igreja é acolhedora. Não, meus santos, isso seria uma igreja diabólica, perversa, satânica, não a igreja de Cristo. Acolher a todos, para a todos levar para o céu, e a todos propor o caminho de conversão, sim, mas uma igreja acolhedora, que não tem coragem de dizer aquilo que Jesus disse: olhe, se você não estiver disposto a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, você não pode ser discípulo dele. Porque não dizer isso seria ser infiel àquilo que Jesus disse, e disse no auge, como diz aqui, quando grandes multidões o acompanhavam, ele vem com um balde de água fria e diz: olha, tem muita gente aqui me seguindo no oba-oba. Olha, tem muita gente aqui me seguindo, mas sem as disposições necessárias para me seguir. E joga o balde de água fria para dizer: se você não estiver quente, você não está com as disposições necessárias. Ora, dizendo isso, depois que eu falei tudo isso, você olha para dentro de você e diz: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Padre, eu sou muito fraco. Padre, eu tenho muitas limitações. Eu não amo, Padre, vou ser bem sincero, você diz: eu não amo a Deus com todo o meu coração. Eu não amo ainda a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Eu amo ainda a minha vida de uma maneira desordenada. Eu me amo a mim mesmo mais do que a Deus.
eu ainda, Padre, não tenho as disposições necessárias para pegar a cruz e segui-lo. Então, meu santinho, o que é que Jesus diz na parábola de hoje, nesse discurso de hoje? Ele diz: se você vai entrar, se você vai construir algo, versículo 28, com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, primeiro não calcula os gastos para ver se tem condições de construir? Ou se vai entrar numa guerra, ele vê quantos soldados ele tem e quantos soldados o seu oponente tem e vê se tem condições de guerrear. Ora, se você olha para as condições de seguir Jesus e você vê que você não tem as condições necessárias, você vai negociar. Isto é, ele não diz assim: se você não tem condições de entrar na guerra, você vai negociar com o rei para ver as condições para evitar essa guerra. Se você vê as condições de seguir Jesus e você vê que você não tem condições de segui-lo, você vai negociar. E onde é que se negocia? Na oração. Você vai pedir as graças necessárias. Assim como aquele que ia construir a torre, se ele via que não tinha condições de construí-la, mas já tinha lançado os alicerces, ele tinha que pedir um empréstimo no banco para concluir aquela obra. E nós iremos pedir o empréstimo ao dono do banco, ao dono do mundo, como gostava de dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Dizia que ele é o dono do mundo. O meu pai é muito rico, dizia Santa Teresinha. Pois bem, ele tem todas as graças necessárias para a minha salvação. Ele tem todas as graças necessárias para a libertação, a minha libertação dos meus apegos, dos meus vícios. Ele tem todos os remédios necessários para a cura da minha alma. Ele tem todos os suplementos vitamínicos para que eu tenha força, para que a minha alma, ela ganhe um plus em santidade. Ele tem todos os energéticos espirituais para que eu tenha o fôlego necessário para combater o bom combate, terminar minha corrida, guardar a fé e receber a coroa da glória. Então, coloquemo-nos em oração, porque isso que eu digo a vocês, sabendo que vocês compreenderão a grande exigência de seguir Jesus, eu também compreendo. E todos nós, então, meus irmãos, precisamos dobrar os nossos joelhos e com um coração humilde dizer: Senhor, dá-me a tua graça. Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Senhor, dá-me a força necessária de que eu preciso para que eu não desanime. Concede-me, Senhor, a perseverança, porque só quem perseverar até o fim será salvo. Não é assim que diz a palavra? Isso nós pedimos quando ouvimos a sua palavra. Senhor, dá-me o teu Espírito. Senhor, dá-me a tua graça. Senhor, concede-me esta sabedoria. Senhor, concede-me sede de sabedoria, sede de santidade, que eu deseje te amar com todo o meu coração e que por amor a ti eu ame com generosidade os meus irmãos. Mas concede-me, Senhor, esta graça, porque eu por mim mesmo não consigo. E aí você apresenta os seus pecados e diz: Senhor, está tão difícil romper com esses pecados, está tão difícil romper com essas mediocridades, eu quero te seguir mediocremente, ajuda-me, Senhor. Então você isso pede quando ouve a palavra, você isso pede quando reza o seu terço, você isso pede quando você reza São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que você não perca a sua alma. Quando você reza a Augusta Rainha dos Céus, pedindo que ela pise a cabeça da serpente, para que a serpente não seduza você para os caminhos errados. É isso que você pede quando você confessa os seus pecados, pedindo a Deus a graça do perdão dos pecados e da graça de que você necessita para que não volte a pecar. É isso que você pede quando recebe a Eucaristia. Você volta para o seu banco e pede que Jesus,
que ali está fisicamente presente em você, que Ele fortifique a sua alma, que Ele fortifique as suas faculdades espirituais, que Ele lhe aumente a fé, a esperança, a caridade, para que você não se perca, para que você seja um verdadeiro discípulo de nosso Senhor. Então, meus irmãos, que ouvindo esta palavra, nós supliquemos a Deus esta graça, que quer que todos nós sejamos seus discípulos, mas não de qualquer jeito, não discípulos mundanos, não discípulos mornos, não discípulos laxos, mas verdadeiros discípulos que o amam acima de todas as coisas e que por amor a Ele procuram de verdade amar os seus irmãos. Peçamos a Deus esta graça, graça esta que o Senhor quer nos conceder a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.